Bom dia, senhores, a bordo aqui da Fiat Toro 2022 4x4 Diesel, a mais conhecida como Toro Ranch, a versão mais off-road, vamos dizer assim, da Toro, né? Essa Toro aqui está equipada com 2.0 turbo diesel, né? 4x4, de 170 cavalos. E assim, qual que é a primeira impressão que a gente tem de dirigibilidade? É um carro bem macio, né? A gente está rodando aqui um trechinho de cidade, vamos pegar a estrada daqui a pouco. É um carro assim que ele é bem macio, a condução da direção elétrica ela vai ficando pesado conforme você vai andando. Tem uma pegada boa. Acho que esse acabamento do volante, principalmente, ele poderia ser um pouco melhor. Me parece um pouco assim, sabe, um volante de Argo. Não tem um acabamento tão premium. Ela tem aqui, né, o painel um pouco mais bem trabalhado, essas molduras aqui, por mais que seja plástico duro em tudo, praticamente aqui em cima, ela tem, né, um acabamentozinho assim até que bonitinho, com essas molduras, black piano e tudo mais, mas aqui nessa parte de volante, painel, o acabamento fica devendo aí um carro mais plástico, né? Vamos falar um pouco aqui das funcionalidades dessa tela. Então temos velocímetro ao centro, autonomia à direita, odômetro, é um carro com 7.666 km. Estamos com 35 graus de temperatura externa lá fora, realmente está bem quente. E temos no momento aí o Active Lane, vamos dizer assim, que seria, como que é o nome? Assistente de pista, né? No momento estamos com o alerta de faixa ligado, né? Vocês podem ver ali do canto esquerdo superior que a gente tem um carrinho entre duas faixas. Esse carro aqui, ele tem um breque autônomo, né, em emergências, então ele freia numa situação de colisão, mas ele não tem um ACC, né, aquele assistente de piloto automático que durante a condução você pode largar o volante, ele vai acelerando e freando, como a gente fez o teste da Commander, tá? Aqui no volante do lado esquerdo a gente tem os botões que são relacionados a mudar os menus. Então, por exemplo, as trips, primeiro é o percurso, né? Depois temos o veículo em si, então condições de direção, pressão de pneus, quilometragem para revisão. Temos aqui segurança e assistência de direção, que você pode aceitar ou não algumas questões. Então você navega por esse menu indo para cima e para baixo. Quando você está guiando, ele não te dá muitas opções. Quando você para, vocês vão ver no review que ele tem outras opções. É um carro que eu achei que com esse 2.0 turbo diesel ele ficou bem esperto. Não cheguei ainda a dirigir a 1.3 turbo desse carro aqui, só na Commander, e na Commander eu achei que pesou bastante. E na Commander é um carro de 1.700 kg. Aqui a gente está falando de um carro de 1.930 kg, ou seja, mais pesado. A 1.3 nesse carro deve ficar realmente bem manca e não deve ficar legal não. Na versão diesel aqui desse carro, vou dar uma pisada para entrar na frente, você vê que ele tem uma saída boa, ele é bem esperto. Enfim, então a gente tem uma questão de dirigibilidade e conforto de um carro mais esperto com esse motor 2.0 diesel, né? E muito mais tranquilo que na 1.3. A 1.3 é mais manca mesmo. Aqui a gente tem, né, nos menus aí a parte de música. O menu principal inicial normalmente fica a música e a trip aqui. Eu posso mudar esse menu aleatório. O próximo estágio, depois de música, é esse de conforto. Temos aqui um mapa também. E temos o Apple CarPlay, que seria nessa parte aqui. Bom, dá uma pisada para vocês verem, ó, ela realmente responde muito bem. Ó, estamos com todos os vidros fechados agora. Vamos ver como que ela é de curva. A 120 ela pegou bem, assim, sabe? Ela fez a curva numa boa. A estabilidade é muito boa desse carro. Por mais que tenha caçamba lá atrás, a gente não sente aquele pular, sabe? De ficar pulando a caçamba ou coisa e tal. Eu achei que é bem estável, é bem legal. Bom, pessoal, agora estamos com o assistente de faixa ligado. Vocês podem ver que ele tá verdinho, às vezes ele fica amarelinho ali no canto esquerdo. Então, por exemplo, eu tiro um pouco a faixa, ó, ele tá conduzindo, vamos ver, ó, tá corrigindo sozinho, ó, tá vendo? Tá mantendo, mas tá falando para pôr a mão no volante. Vamos ver. Eu achei ele até mais inteligente que o da Commander. O da Commander fica tentando buscar muito, ó. Você vê que ele tá pedindo para pôr a mão, obviamente.
tem os sensores aqui, né? Mas ó, ele até que consegue manter bem aqui, ó, tá fazendo a curva sozinho, tá vendo? Consegue manter bem, eu achei ele até mais funcional, vamos dizer assim, que o da Commander. Falando um pouquinho da estabilidade do carro, é um carro bem no chão, ele é bem firme, sabe? Não é um carro que eu sinto assim que, putz, precisa de mais estabilidade ou coisa do tipo. É um carro que faz curvas a 120 tranquilamente, sem você sentir molona a parte da caçamba, sabe? Parece que você tá num carro, não parece que você tá numa caminhonete. Ele é bem firme mesmo, é um carro bem firme. Se eu quiser desligar a parte de... Vamos diminuir aqui. Se eu quiser desligar essa parte do assistente de faixa, ô meu tio, coloca essa bandeirinha pra lá. Quase o cara no meio da pista. Pra gente desligar esse assistente de faixa, e aqui a gente tá com ele totalmente na mão. Vamos continuar seguindo aqui nessa média de 90 por hora. Agora eu vou colocar no piloto automático, que no caso é só apertar esse botão do meio para o controle de velocidade, né? Que é o piloto automático, ele ligar. E eu dando um clique para frente aqui, ele vai manter em 90 por hora. Lembrando que esse carro não tem o ACC, que é aquele assistente de trânsito, né? Que acelera e freia, acelera e freia. Ele só mantém a mesma velocidade e se tiver um carro na frente, ele só vai acionar o assistente de colisão se for numa situação extrema. Ele não vai ter aquele controle de freando e mantendo uma distância, o famoso ACC, né? Que na Commander a gente mostrou ele funcionando no trânsito, tá? Mantendo então a 90 km por hora, tem uma outra ferramenta aqui, que é um botãozinho, ó, controle de velocidade desligado, e ele também permite eu pré-estabelecer aqui uma velocidade e ele também manter esse controle de velocidade. Então eu posso acionar por aqui, ó, ligo e desligo aqui. E quando aperto aqui, ele também mantém ali o reloginho em 90 km por hora. Então ele vai manter isso. E se eu ligar o assistente, o Active Lane, agora no momento ele está mantendo velocidade e faixa. Ó, ele está indo para a esquerda, para a direita e mantém. Então assim, você tem alguns controles interessantes de piloto automático. O que fica devendo nesse carro aqui é um pouquinho a parte de só do ACC para ele reduzir nessa parte de pilotagem. Vocês veem que é um carro esperto. Eu pisei aqui, estamos em 3 pessoas mais bagagem, ó. O carro abriu bem. Vocês podem ver que o carro anda bem, desenvolve bem. Ele acaba sendo bem tranquilo, ó. Você vê que eu ultrapassei aqui, ó, essa moto e no caso eu não senti ele freando sozinho. Ele realmente não tem uma... Ele realmente não tem um ACC ativo, é só mesmo para situações de colisão extrema que ele vai frear. Ó, curvas a 110 km por hora, vocês podem perceber que é um carro bem estável. Vou pisar aqui, ó, entrar na direita, rapidamente atinge aí a marca de 140, mantém a estabilidade. Não é um carro mole, é um carro bem tranquilo e bem estável para você guiar. Acho que a proposta da Toro é essa, né? Você ter uma caminhonete, usar nos grandes centros, sem grande dificuldade para estacionar, e ao mesmo tempo ser um carro aí bem estável nas curvas e nas estradas, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de consumo. Eu no percurso A tô com o meu percurso misto, que foi praticamente esses 50 km, uns 40 foi a gente utilizando na cidade, né? E agora, se eu jogar ele um pouquinho aqui, ó, para a direita, a gente vai ver que eu acabei de zerar no percurso B e vou estar mostrando para vocês logo mais a média que ele está fazendo, ó. Tá fazendo uma média de 17, 16 aqui na estrada. Então, seguindo aquele panorama que realmente a Fiat indica, né? Uma média aí de 14 a 15 km por litro na estrada e uma média de 7 a 9 na cidade. Olha só, 7,6 é a média na cidade e agora 13, 14 na estrada aqui. Bom, gente, então esse foi um vídeo mais para mostrar um pouquinho da dirigibilidade, de como ela se comporta numa situação de estrada e também numa situação de cidade, tá? A gente vai estar testando ela aqui em algumas situações e você confere nos próximos vídeos aí como essa Toro se saiu. Deixe nos comentários o que você achou, se você é proprietário de uma Toro Ranch 2.0 turbo diesel de 9 marchas, comenta aqui um pouquinho da sua experiência e tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, gente!